um fruto do Espírito. Mas quando a gente fala de fruto do Espírito, eu acho que fica uma coisa meio difícil a gente, de repente, escolher uma que a gente se identifique mais e uma outra que, de repente, a gente saiba que tenha que melhorar. Porque, como todo mundo tem consciência que nós somos seres humanos falhos e os seres humanos falhos possuem, né, os seus defeitos. Então, assim, sempre vai ter algo que a gente tenha que dar uma melhora ou aquilo que a gente consegue cultivar melhor porque nós já percebemos que temos. E nos frutos do Espírito, quando a gente fala deles, é muito difícil a gente colocar um item, pelo menos para mim. Para mim, eu acho difícil a gente escolher um item a qual eu percebo o que eu tenho, porque muitas das vezes a gente não percebe o que a gente tem. E às vezes é muito mais difícil a gente reconhecer o que a gente tem que melhorar. Então, como eu não consegui realmente decidir qual deles, porque sempre tem algo que a gente tem que melhorar e outras coisas que a gente tem que realmente cultivar para cada dia estar melhor, eu decidi falar um pouquinho de cada um, mas da minha forma de expressar. E para começar, eu vou começar pela lista que se fala do amor. O que normalmente a gente fala do amor? O amor pra gente, de repente, é um amor de uma amiga para uma outra, de uma mãe para um filho, de uma esposa para o marido. E aí eles podem ser vistos de várias maneiras. Mas o amor é o primeiro aspecto, né, do fruto do Espírito. E como nós podemos ver, né, lá em 1 Coríntios 13, 12, eu vou ler para você. Como podemos desenvolver isso na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 13, 2, diz assim: se eu tivesse o dom de profetizar, e se conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma só montanha, a fazei lá. Sair no lugar que estivesse, sem amor nada seria. Então, com isso, a gente fala o quê? Que existem vários dons, né, do Espírito. Mas por que ele coloca o amor em primeiro lugar? Porque indiferente de qual espírito você se identifique, esse espírito ele tem que estar aqui, ó, juntinho com o amor, tá? E continuando, aí a gente vem falar da alegria. A alegria, a verdadeira alegria não é desenvolvida quando você está sozinho. Por isso na Bíblia diz que quando tiver um ou mais, ali estarei presente. Mas assim, tudo fala que você sozinho é diferente de você bem acompanhado. Por isso a alegria, ela não pode ser dividida se você está sozinha. Ela não pode ser desfrutada se você está sozinha. Ter a verdadeira alegria não é a mesma coisa que você sempre está rindo ou você sempre está se divertindo e vivendo aquele momento de felicidade, né? Lá em Provérbios 14, 13 diz assim, ó: não existe sorriso capaz de esconder o coração triste. A alegria pode terminar em profunda tristeza. Então, assim, não é porque muitas das vezes um amigo seu vive rindo, significa que ela tem alegria. Não é porque muitas das vezes você vive indo em festas, que de repente você tá alegre. Muitas das vezes a gente encontra alegrias em momentos simples. Às vezes um café da tarde com as amigas. Aquilo te traz alegria. Por isso eles dizem que isso não é dividido sozinho. Então, vamos dar continuidade. A próxima, a gente fica com a paz. E a paz, muitas das vezes, esse fruto do Espírito, ele pode ser facilmente confundido com qualquer outro tipo de tranquilidade. Por quê? Porque muitas das vezes você acha que ficar sozinho em casa e conseguir ler seu livro significa que você tem paz. Mas muitas das vezes não é isso. Lá em Filipenses 4, 6, ele diz assim: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus a necessidade de você e não se esqueça de agradecer-lhe. Se fizeste isso, você experimentarão que a paz de Deus, que exerce todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, o que ele quer dizer com isso? Que muitas das vezes a paz nossa não é simplesmente ter a paz de um momento, a paz do lugar. Muitas das vezes, se a gente seguir aquilo que Deus manda, a nossa paz, ela vem a paz de espírito. A gente muitas das vezes pode estar com um lugar cheio de pessoas, mas se o seu espírito está tranquilo, você se encontra em paz. E é isso que traz a paz natural.
E pensando nisso, muitas das vezes a gente fala, onde está? O nosso próximo é a paciência. O que é paciência para você hoje? Você já se analisou o que te faz ser uma pessoa paciente? Muitos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que não tenho paciência nenhuma no geral. Se tem que pegar esta caneta, então tem que ser agora resolver o problema. Não adianta esperar segunda-feira, onde todos vão ter que parar para se reunir, para decidir se a caneta pega será rosa. Então assim, se tem que fazer, na minha cabeça o quê? Eu não tenho paciência para aguardar. Se é uma solução, eu tenho que agir. E não é a habilidades, né? E falando da paciência, a habilidade não é esperar. A paciência é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto espera. Vamos falar ironicamente. Eu mantenho a paciência em esperar todo mundo decidir se realmente é o rosa que vai ser pego. Se não é o rosa, vamos aguardar pacientemente. De repente pode ser o rosa bebê. Então, assim por diante é quando a gente entende. Lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas enquanto o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta paciência, espécie de fruto, amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, felicidade, a mansidão e o domínio próprio. Aqui não há conflito algum com as letras judaicas. Então, o que ele quer dizer? Que indiferente de qual momento você coloca a paciência em prática, a paciência não é só você, de repente, não ter vontade de arrancar o cabelinho da amiga. Mas a paciência é como você aguarda, né, aquilo acontecer e ser firme, né? Ser firme na sua atitude enquanto espera. Então, essa paciência que muitas das vezes a gente somos falhos. Eu falo no geral, porque muitas das vezes você não tem paciência para esperar, sei lá, alguma coisa que é pessoal sua. E a gente acha que às vezes a paciência é não bater na irmãzinha. Mas quando na verdade a paciência é você esperar, né? Esperar calmamente o momento certo de você agir. E a nossa próxima é amabilidade. Para quem não sabe o que é amabilidade, muitas das vezes a amabilidade ela é considerada como bondade. A mais genuína, ela é que controla, né? Controla o seu coração, do amor a Deus. Por isso que amar é o próximo. Onde nós lemos lá em Gálatas 5:23, nós lemos assim, ó. Mansidão e domínio próprio. É aqui que não há conflito algum com as leis de Deus. Então, quando a gente fala de amabilidade, muitos conhecido como bondade, a mais genuína e orientada de um coração que ama a Deus. É por isso que amar ao próximo é a bondade. Não basta você suportar, que nem às vezes eu brinco, né? Eu não te amo, eu te suporto, porque na Bíblia diz, para suportar os vossos irmãos. Mas o que acontece? Lógico que isso é a gente brincando, deixando algo mais cômico. Mas o que acontece quando a gente tem que ter bondade com o nosso próximo? A gente colocando isso na dança, que é o ministério que a gente participa, a bondade entra onde? Quando você tá tendo que ensaiar com uma irmãzinha e essa irmãzinha ela não consegue ter o mesmo desenvolvimento que você e você tem que voltar 20 mil vezes. Por quê? Porque você tem a bondade no coração pela deficiência de conhecimento da sua amiga que participa do mesmo ministério que você. E nisso, quando a gente fala nisso e a gente já engaja a bondade, que é o fruto, né, semelhante à benignidade, mais que ressalta, né, nisso, é a maior disponibilidade, né, onde a gente coloca a disponibilidade, né, de dar mais do que alguém merece. O que é dar mais alguém do que merece? Muitas das vezes é mais fácil. Quantas das vezes você, né, vamos dar um exemplo bem, às vezes, bobo, porque a nossa igreja ela tem bastante lugares. Mas isso já aconteceu em alguns eventos. É um exemplo bem simples, mas para você entender. Quantas das vezes você participou de um evento da igreja que ela estava muito cheia e você estava no seu lugar sentado? E quantas das vezes você jovem, né? Porque eu sou uma idosa, tô brincando. Mas quantas vezes você jovem teve que ceder o seu lugar e acabou você sentando no chão lá na frente?
Claro, é uma coisa assim, nossa, não me custou nada, eu vou estar sentada da mesma forma. Mas, às vezes, é muito difícil você ceder o seu lugar para uma pessoa que você não conhece. Se você tivesse que dar a sua cadeira para sua mãe se sentar e você tiver que sentar lá na frente para assistir o mesmo culto, para você seria normal, porque você estaria abrindo mão de alguém que você ama. Mas a partir do momento que você abre mão do seu lugar para alguém que realmente você não conhece, isso sim se torna uma bondade. Algo que você fez de coração. Mas se você for contar, tudo aquilo engaja o que? O amor, o respeito, a bondade, a amabilidade, tudo aquilo que você coloca dentro de uma só atitude. E muitas das vezes a gente não percebe isso, porque pra gente só foi o quê? Não, eu fui um servo, eu cedi o meu lugar, mas quando na verdade você foi bondoso com alguém que você nem mesmo conhecia. E nisso vai nos gerando a nossa próxima, o nosso próximo fruto do Espírito, que é a felicidade. Algumas versões da Bíblia traduzem como gozo, alegria, sendo essa felicidade que o crente desfruta do Espírito Santo. Lá em Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. O que a gente consegue entender com isso? A gente consegue entender que muitas das vezes você pode estar feliz o que for. Se o seu coração não estiver em paz, não tiver amor, às vezes um espírito, uma alma machucada, que às vezes acontece, vamos supor no nosso ministério, pode acontecer de repente, acontecer situações que não te agrada e por isso pode machucar o seu coração. Você pode dar a felicidade por fora, em alegria, expressão, movimentos. Mas por dentro você pode estar morrendo. Por que você está morrendo? Porque aquilo que tanto te machucou vai te torturando por dentro. E aí o que acontece? A sua alma ela vai morrendo. E nisso que ela vai morrendo, automaticamente você acaba percebendo que você tem a felicidade, que muitas das pessoas às vezes pode dizer que é a felicidade visual. Quando, na verdade, a sua alma ela já morreu. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer. Aonde a gente vai enganjar já a nossa próxima fruto do Espírito, que é a mansidão. A mansidão ela é encontrada em todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Quando às vezes eu vou para a igreja, aí ele perguntou quem aceita Jesus, eu levantei a mão. Já é o primeiro passo dado. Mas o que acontece? Lá em Salmos, no Salmo 37:11, diz assim: mas que se humilhar perante ao Senhor, receberá a terra por herança e viverá em perfeita paz. Percebe que quando a gente fala que a mansidão é quando a pessoa encontra, né, e recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele fala aqui que a partir do momento que você recebe ao Senhor como seu Salvador, você viverá em paz. Tá vendo como o fruto do Espírito, ele não é só um? É como um quebra-cabeça que você não consegue terminar de montar se faltar uma peça. Então você tem que entender que quando a gente entrega, né, ao Senhor Jesus Cristo o nosso espírito e recebe ele como nosso Salvador, nós temos que entender que aquele momento não somos mais o mesmo. Não somos mais o mesmo. Por esse motivo, quando eu me entrego para outra pessoa e aquela pessoa se entrega a mim, quando a gente ajuda, quando a gente colabora, não quando alguém te impõe, mas quando você faz, aquilo te causa o quê? Mais um fruto do Espírito, que é o dar e o receber. Então nisso a gente vai entendendo o quanto a gente às vezes é falho numa coisa que a gente nem tinha percebido. E para fechar, falando de todos os domínios, a gente fala do domínio próprio. Você já parou para analisar o que seria domínio próprio? Domínio próprio é o quê? Na sua visão, pode ser vocês que de repente são mais novas do que eu. Vamos supor que às vezes você tá lá na escola e na escola tem as suas amigas, né? E essas amigas começam a fumar. O domínio próprio para você é o quê? Não aceitar o cigarro? É isso para você o domínio próprio? O domínio próprio, como fruto do Espírito Santo, em nossas vidas nos ensina a controlar a vontade da carne. Lá em Gálatas 5:16 diz assim:
Eu os aconselho a obedecer somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhe dirá aonde ir e ao que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins, que não justamente o oposto das coisas do Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que nós desejamos fazer enquanto o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Aí entra naquilo. Eu dei um exemplo meio bobo, mas que hoje na juventude isso muito acontece. Às vezes você é convidada para uma festa, e essa festa é aniversário de uma amiga sua, e lá todo mundo tá bebendo. Na Bíblia diz que você é proibido beber. Não, na Bíblia não diz é proibido beber. Na Bíblia diz não se embriagares. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas podem entender isso de forma simples. Eu posso beber, só não posso ficar bêbado. Mas e aí? Aonde que entra o seu domínio próprio? Quando você tá entre pessoas que não fazem parte da mesma crença que vocês, esse é o momento de você fazer a diferença na vida delas. E o que é fazer a diferença na vida delas? Mostrando o quanto Deus transformou a sua vida, porque é dessa forma que você traz mais almas para nós. Nós, que eu digo, nós, filhos de Cristo, onde seremos uma só família. Quando eu parei para analisar o que são frutos do Espírito, o que é frutos do Espírito para mim? Fruto do Espírito é tudo aquilo que muitas das vezes eu quebro eu e faço o que Deus quer. Fruto do Espírito é muitas das vezes a irmãzinha que é grossa com você e lá no fundo você trata ela com amor. É difícil? É. Porque eu, como você, também somos humanos. E dessa forma a gente consegue entender que o Deus, quando nos usa de uma forma diferente, a gente consegue colocar alguns frutos do Espírito tão automaticamente que a gente não percebe. Como, por exemplo, às vezes uma irmãzinha que tanto te maltrata e você a trata bem. Ou muitas das vezes aquela irmãzinha que nunca falou com você. Aí ela vem falar com você só porque ela precisa. E aí vai mudar aquela situação toda da forma que você responde àquela atitude. Então, quando a gente fala dos frutos do Espírito, eu acho que engaja muita coisa do que a gente vive hoje. Então, é muito difícil eu falar para você o que eu tenho e o que eu preciso. Porque eu, como uma pessoa falha, eu posso dizer que tem muita coisa que eu preciso melhorar. E também como uma pessoa que reconhece, porque muitas das vezes a gente tem que reconhecer os valores que nós temos, a gente sabe no que a gente é mais fácil de entender e de colocar em prática. Por isso que quando a gente fala do fruto do Espírito, pense que você tem que tomar certas atitudes dessa forma. Você usa a frase, se eu fizer isto, Deus faria isso? Se eu estou numa festa, Deus beberia? Se eu estou com os meus amigos, Deus fumaria? Se eu estou no meio das minhas amigas, Deus estaria conversando sobre isso? Então é nisso, nessas perguntas que a gente engaja o quê? O que Deus faria? Aí você vai entender o que é fruto do Espírito na sua vida. Valeu!